Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias. Como sempre, não sou conselheiro financeiro, isto é simplesmente para vos ajudar, para aprenderem comigo, para eu aprender convosco. Bora lá! Esta semana houve notícias muito interessantes. E como houve muitas notícias, isto hoje vai ser super rápido. Primeiro, relatório da SEC. Ao que parece, a Tesla continua a ter 2 mil milhões de dólares em Bitcoin que ainda não vendeu, o que deixou muitas pessoas muito contentes, porque dá aquela ideia que, ok, se a Tesla não vendeu, se Elon Musk não vendeu, é porque acredita que o melhor ainda está para vir em termos de Bitcoin. O banco Wells Fargo, e é um banco de investimento de capitalização dos maiores do mundo, deu um relatório aos seus investidores/clientes onde indica que a adoção e a valorização do mercado de criptomoedas está, por comparação com a internet, o equivalente a que a internet era no ano 2000. Portanto, imaginem o que é que a internet evoluiu e o mercado financeiro de valorização, market cap, evoluiu à volta de internet e de várias empresas de internet nos últimos 20 anos. Eles acham que as criptomoedas estão nesse passo e que falta evoluir tudo isto. Outra cena muito interessante foi que a BlackRock, que é o maior asset manager do mundo, pá, aquilo são bilhões de dólares, é uma coisa mesmo por demais que eles gerem, pôs no seu portfólio Bitcoin e Ethereum para os seus clientes. Entretanto, a McDonald's anunciou que vai criar restaurantes no Metaverse. Para quê? Sinceramente, eu não sei. Tenho que ir procurar, não sei sequer se eles disseram. Uma cena fixe é que temos de ter noção de uma coisa, pessoal. O McDonald's é, se calhar, a cadeia mais famosa de comida do mundo, mas uma parte muito grande da valorização da McDonald's enquanto empresas é no facto de que a McDonald's tem uma das maiores redes de imobiliário do mundo. Eles têm tantos, mas tantos terrenos com lojas, eles são donos de tanto espaço neste mundo, que são mesmo uma das maiores redes de espaço físico de lojas no mundo. E é muito fixe uma empresa destas pensar em ir para o Metaverse. Agora, uma notícia um bocado mais bizarra foi o Departamento de Justiça americano conseguiu recuperar bitcoins que tinham sido roubadas em 2016 por um casal americano. Estamos a falar mais ou menos em 3,5 mil milhões de dólares, mais coisa menos coisa. E esse casal, que vivia em Nova Iorque, aproveitava esse dinheiro para fazer serviços de lavagem de dinheiro. Portanto, as pessoas, quem quisesse lavar dinheiro, entrava em contato com eles e eles utilizavam os bitcoins para fazer essa lavagem. Cena fixe é que eles tinham perfis nas redes sociais em que falavam mais ou menos daquilo que faziam na vida. Ainda mais às claras é o facto de que as chaves privadas para aceder às bitcoins eles guardaram no Google Drive. Pronto, o Departamento de Justiça recuperou estas bitcoins, ainda não as devolveu aos seus donos, que foram roubados em 2016. Não sei como é que o vão fazer, nem sei se o vão fazer. Não faço a mínima ideia como é que são as questões legais nos Estados Unidos. Outras notícias ainda de mercado mais bullish. A KPMG comprou Bitcoin e Ethereum. Estamos a falar de uma das maiores consultoras do mundo. A Polygon fez um novo rally de investimento e ganhou qualquer coisa como 450 milhões para investir em desenvolvimento da rede. E a Axie Infinity alterou a forma como o SLP é criado dentro do jogo. Portanto, acho que se chama Small Love Potions. Estava basicamente a ser criada com tanta velocidade por comparação com aquela que estava a ser queimada dentro do jogo, que pura e simplesmente o jogo estava a ir por água abaixo de um ponto de vista de economia, de tokenomics. Eles alteraram isso completamente, de maneira a que isto volte a equilibrar. Espera-se que com isto o próprio valor da Axie possa subir. Pelo meio existem muitas outras notícias de mais fundos de investimento, mais fundações que estão por trás de criptomoedas a arranjarem dinheiro ou a venderem das suas próprias criptomoedas para terem mais dinheiro para investimento. É uma corrida gigantesca e da qual poucos saíram vencedores, a verdade é essa. É mais ou menos a mesma corrida que tivemos, sei lá, há 20 ou há 25 anos, quando toda a gente tentou criar o seu motor de busca e o Google, que chegou a ser o 15º mais usado do mundo, acabou por ganhar. Aqui eu não estou a dizer que vai só ganhar um, o que eu estou a dizer é que muitas destas criptomoedas não vão conseguir vencer, mas a corrida é muito grande e há mesmo muito dinheiro neste momento em jogo, muito dinheiro a ser gasto em desenvolvimento, em investigação. Isto é uma corrida para os próximos anos, vai ser muito interessante ver, mas uma coisa é certa, cada vez mais existe o foco das empresas e dos fundos de investimento em apostarem nas criptomoedas. Entretanto, os Estados Unidos mostrou a sua inflação de janeiro, é a maior dos últimos 40 anos, o que é verdadeiramente problemático. E a tensão que neste momento existe entre a Rússia e a Ucrânia manteve-se esta semana. Eu acredito que isto possa mudar de um momento para o outro, com a Rússia ou ter um ligeiro ataque, uma ligeira invasão, mas principalmente eu acredito que a Rússia até possa dar um pequeno passo atrás para medir mais ou menos como é que estão as coisas.
pelo menos para já, a ideia que dá é que a diplomacia feita pelos europeus não está assim a surtir tanto efeito. Macron, presidente francês, já esteve com Putin nos últimos dias. Esta semana é a semana em que o chanceler alemão vai estar também em Moscovo. Eu espero que isto mude um bocadinho, que exista algum aliviar de tensões. Neste momento está muita gente a medir o braço de ferro, mas a verdade é que ainda não se sabe bem para onde é que isto pode ir. Deu-me a ideia que com Macron as coisas não avançaram assim tanto, mas a verdade é que Putin tem aqui a faca e o queijo na mão, como nós costumamos dizer. Ele é que vai praticamente decidir tudo. Ele talvez possa voltar um bocadinho atrás para só medir como é que são as reações das pessoas, mas a longo prazo não sei se vai haver forma de não existir algum tipo de invasão militar. No entanto, continuo a dizer, acho que não será em grande escala. A verdade é que a Rússia tem feito exercícios militares na Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. Eu continuo a achar que só existe aqui duas formas: ou a Rússia invade a Ucrânia a partir da Bielorrússia, então está muito perto de Kiev, ou então, para mim, o que faria mais sentido era não uma invasão direta a Kiev, mas uma invasão pela Crimeia de maneira a afunilar de alguma forma toda a capacidade económica da Ucrânia. E o que é que eu quero dizer com isto? Se a Rússia conseguir controlar a costa do sul da Ucrânia, que tem ligação com o Mar Negro, e é a partir daí que a Ucrânia faz muitos dos seus transportes, importações, exportações, basicamente vida económica, se a Rússia ficar com isso, as coisas realmente podem complicar para a Ucrânia. E este, sinceramente, acho que é o cenário provavelmente mais interessante de um ponto de vista não só bélico, mas de um ponto de vista económico para a Rússia. O que não foi muito interessante ver foi a forma como Biden falou do Nord Stream 2. Para quem não sabe o que é o Nord Stream 2, o Nord Stream 2 é o novo gasoduto que está neste momento a ser criado, está neste momento em construção e que vai ligar o gás que vem da Rússia à Europa. E a partir daí vamos ter um dos maiores fornecimentos de gás que a Europa vai receber nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia do quanto isto tem aqui jogos de interesse por trás, Gerhard Schröder, que foi chanceler alemão já há uns bons anos, a poucos dias antes de perder as eleições, ele assinou o contrato para a criação do Nord Stream 2. E depois, quando já não era chanceler alemão, foi para a administração do próprio Nord Stream 2. Portanto, uma pessoa assina um contrato e depois aqui vai para a administração do mesmo. A questão é que Biden, o presidente americano, disse categoricamente algo que eu acho que para já não devia dizer a vários níveis. Que foi, ele já na outra semana tinha falado de guerra nuclear e de invasão, acho que se esticou aí um bocadinho, é a minha opinião, vale o que vale. Esta semana o que ele disse foi que se existisse uma invasão da Rússia à Ucrânia, que o Nord Stream 2 nunca seria concluído. O que na realidade é um problema porque os Estados Unidos não têm nada a ver com o Nord Stream 2. E isto levanta, obviamente, várias questões. Questões de influência, questões de quem é que manda e, principalmente, até que ponto é que a Alemanha tem que falar sobre isto ou não. Não tem que ser os Estados Unidos a dizer isto e agora a Alemanha a ficar calada como se os Estados Unidos mandasse. Não é uma boa imagem, não só para os alemães, mas também por todos os outros países por onde vai passar o Nord Stream. Principalmente não é uma imagem para os Estados Unidos, nem a influência que os Estados Unidos têm na União Europeia ou até na própria NATO, que nós sabemos que obviamente é bastante grande. E então, neste momento, estamos a chegar àquele momento em que toda a gente já percebeu que Putin é que vai decidir como é que isto funciona. Não é mais ninguém. Mais ninguém tem capacidade para decidir isto. E Putin sabe 4 coisas de um ponto de vista político, estratégico ou económico. Primeiro, a China não vai fazer nada em relação a isto. Vai estar na boa, não vai ser um problema. Os chineses não vão fazer nada em relação a isto, até porque eles próprios têm o problema de Taiwan. Segundo, a Europa está dividida em relação a esta questão. Se nós fôssemos perguntar agora aos europeus e também aos governos, ninguém quer ir para a guerra, obviamente. Ninguém também quer que a Rússia, de alguma forma, consiga assimilar uma parte da Ucrânia, obviamente, mas também ninguém quer fazer frente aos russos devido a todas as questões de dependência que nós temos e que eu já falei aqui, do petróleo e do gás. Por isso, China não vai fazer nada, a Europa está dividida. Depois, há aqui 2 coisas muito importantes. A NATO não vai intervir nisto, porque, na verdade, a Ucrânia não pertence à NATO. E depois, existe a questão dos Estados Unidos. E torna-se cada vez mais claro, apesar do discurso que Biden tem, que os Estados Unidos não vão lá. Quanto muito podem armar, de alguma forma, a Ucrânia, mas não vão lá pessoalmente resolver a situação. Até porque, no limite, seria péssimo para a administração Biden, porque não faz sentido nenhum. Os americanos não iam gostar disto, principalmente numa altura de enorme inflação, alguma instabilidade económica. Os americanos estão a perder capacidade de compra. Qual é que seria o motivo político, estratégico e económico para Biden ir fazer o que quer que seja à Ucrânia? Até pode haver questões morais, mas essas
os americanos, neste momento, aquilo que eles querem, obviamente, é a sua situação financeira resolvida. Não é que os Estados Unidos também estejam agora focados numa guerra com a Rússia. Ninguém quer isso. Olhando agora um bocadinho mais para a Europa, já se sabe que o BCE vai deixar de comprar dívida pública, o que é um problema. O que ainda não se sabe é quando é que o BCE vai aumentar as taxas de juros. E neste momento já apareceram bancos de alguns países, incluindo o alemão, a dizer que Lagarde, que está à frente do BCE, tem que tomar uma decisão. Os juros têm que ser aumentados, porque de outra forma a inflação está completamente descontrolada. E economicamente é a forma mais rápida e mais fácil, não estou a dizer que seja a melhor, mas a forma mais rápida e mais fácil de travar uma inflação é com uma subida de juros, que estes bancos querem que seja gradual. E então, para ser gradual, tem que se começar já, não é daqui a 6 meses que vamos olhar para um problema que já existe há bastante tempo e nessa altura vamos atuar. Nessa altura, quando tivermos que atuar, vamos ter que atuar de forma muito mais rápida. A Fed vai começar já em março com as subidas de juros do dólar nos Estados Unidos. Nós teremos provavelmente que fazer o mesmo. Claro que a subida dos juros dói-nos a todos, porque, principalmente se tivermos a dever uma casa, um carro, o que for. Por outro lado, o facto de estarmos a perder claramente poder de compra nos nossos alimentos, na energia que gastamos, nos nossos consumíveis do dia-a-dia, é um problema. Claro que se o BCE arranjar outra forma de resolver isto, perfeito. Mas para já, dá-me a ideia que vamos seguir o veículo de sempre, que é vamos subir os juros mais cedo ou mais tarde. E nesta situação é preferível subir mais cedo do que mais tarde, porque senão teremos muito mais para recuperar. Por fim, uma notícia que eu achei bastante interessante. A Europa vai investir toneladas e toneladas de dinheiro em fábricas espalhadas pela Europa, portanto vai ajudar ao crescimento dessas fábricas para a criação de chips. A Europa perdeu brutalmente a sua cota de mercado na produção de chips. Neste momento somos mesmo muito dependentes da Ásia, principalmente, acho que é Taiwan, neste momento o maior produtor dos chips que vêm para a Europa. Nós neste momento, pessoal, nós temos chips em tudo. Em relógios, em telemóveis, em computadores, em televisões, em eletrodomésticos, dos mais simples que sejam. Pode ser a máquina de café, pode ser a máquina de lavar, o que for, há chips em todo lado. E a Ásia está a produzi-los de forma muito mais barata e de forma massiva e nós não estamos. E então depois nós é que ficamos à rasca, digamos assim, porque precisamos daquilo para os nossos produtos e tem sido, por exemplo, um dos casos da Alemanha. A Alemanha não está a conseguir recuperar tão bem porque é um país muito industrializado, é um país que exporta muito e não está a conseguir produzir e exportar porque não tem chips que vêm de lá de fora, neste caso da Ásia. E então a Europa quer recuperar essa cota de mercado? Perfeito. Para terminar, pessoal, deixem-me fazer aqui uma análise super rápida à Bitcoin. Eu tenho dito que Bitcoin tinha que chegar a um ponto de resistência por volta dos 35, 40, por aí fora, e que a partir daí, se a conjectura económica e política tivesse boa, Bitcoin poderia voltar a subir. Reparem bem na normal e muitas vezes óbvia tendência do que acontece quando, neste caso, a Bitcoin consegue passar para cima destes indicadores que estão aqui. Vocês estão a ver todas estas linhas. Sempre que Bitcoin consegue realmente romper com todas as linhas, Bitcoin sobe bastante. Rompeu aqui, subiu daqui para aqui. E depois volta a romper aqui e sobe daqui para aqui. A outra vez que Bitcoin rompeu ligeiramente foi aqui, em que não aconteceu nada, caiu, nunca mais conseguiu romper com todos os indicadores e agora conseguiu fazê-lo. É um sinal positivo de que pode voltar para cima, pode voltar aos 50 mil, pode voltar aos 55 mil. No entanto, pessoal, há aqui N questões, principalmente económicas e políticas, questões de inflação, questões de juros, questões de conflitos que podem fazer com que não aconteça. No entanto, se vocês repararem bem, já subiu e estamos a ver aqui ao dia, já conseguiu romper um pouco com os 4 indicadores. Estes gráficos, como podem ver, são os da BitGet e aproveito para vos dizer, a BitGet já patrocinou vídeos aqui no canal. Tem em baixo o link para se inscrever na plataforma. Eu daqui a uns dias, provavelmente na próxima semana, irei fazer um vídeo a explicar com detalhe como é que se faz o copy trading aqui na BitGet. A marca pediu-me, vocês também me pediram e por isso eu vou fazer isso. Não se esqueçam ainda que o BitGet, para além do spot e dos markets que já vos mostrei, tem ainda futuros, mas principalmente tem a questão do copy trading e tem ainda a questão do Launchpad, que eu também já falei aqui de outros que existem e que eu acho que é um conceito muito interessante para tentarem comprar tokens que ainda estão mesmo muito no início e que ainda não chegaram ao mercado. No entanto, não se esqueçam, pessoal, vocês têm que analisar bem todas as moedas antes de investirem, principalmente estas que estão numa fase completamente embrionária. São super baratas, mas isto pode
não darem nada ou não ser aquilo que vocês procuram. Por isso, analisem muito bem, vejam todo o roadmap, vejam toda a informação do projeto e depois a partir daí decidem ou não. Daqui a uns dias, pessoal, um vídeo a explicar como é que se faz o copy trading na BitGet. Pessoal, estas são para mim as grandes notícias desta semana. Existe obviamente aqui algum impasse devido a algumas situações. A questão da inflação é um problema, mas nós já sabemos mais ou menos qual é que vai ser o roadmap para o controle da inflação, principalmente do dólar, não do euro, mas o euro há de ir atrás. Também temos a perfeita consciência de que alguns países europeus estão a demorar muito a recuperar. Imaginem, a grande maioria dos países, só no fim deste ano, é que conseguirá estar ao nível do fim de 2019. Estamos a perder como se fosse 3 anos de crescimento económico. Portugal, no fim deste ano, estará ao nível de que esteve no fim de 2019. São 3 anos perdidos de um ponto de vista económico. Por exemplo, a Espanha precisará de mais do que isso. É preciso também perceber que, por exemplo, cá em Portugal, dos 27 membros europeus, Portugal tem 24º na recuperação. Acho que só existem 2 ou 3, abaixo de Portugal. Acho que são 3. E isto é um problema para nós. O Brasil também está a demorar muito a conseguir recuperar. Foi bastante atingido pela pandemia. O real desceu bastante. Está a valorizar também cada vez menos. Também é um problema. Nós sabemos estas coisas todas. Aquilo que também sabemos é que, existindo um roadmap para o dólar, que existe neste momento, provavelmente, se as coisas não escalarem entre a Ucrânia e a Rússia, nós iremos ter algumas quedas este ano, mas a longo prazo, ao prazo de um ano, vamos supor, isto estará melhor do que o que está agora. Se houver realmente um problema militar, então as coisas podem cair mais. Temos de estar atentos, temos de estar preparados, não só para investir nesses momentos, quando as coisas caírem, mas também para estarmos salvaguardados de alguma forma. Pessoal, existem bons motivos para acreditarmos que o mundo das criptomoedas vai crescer nos próximos meses, que o mundo das ações vai recuperar das últimas quedas, mas temos que estar atentos aqui a algumas questões, principalmente esta questão Ucrânia-Rússia, que cria sempre alguma instabilidade, a malta fica nervosa, então há sempre pessoas que retiram algum dinheiro que têm investido, é perfeitamente normal, mas eu acredito que aos poucos e a longo prazo, durante o ano 2022, o cenário é positivo. Vamos ver. Pessoal, espero que tenham gostado. Comentem, façam um gosto no vídeo se gostaram, ajuda bastante o canal. Um grande abraço, até à próxima.